Oi, sou Luiz Morgado, eu sou estudante de mestrado aqui na Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, e eu também trabalho para a universidade, eh, como assistente de pesquisa e assistente de ensino. Eu dou aula para graduação, ajudo a dar aula para graduação, e também faço pesquisa. E eu queria contar um pouco sobre como eu cheguei até aqui, como foi que foi esse processo, o que é que eu precisei, como que eu consegui essa vaga, e talvez mostrar que é mais acessível do que você talvez pense. E bom, o motivo principal de eu estar fazendo esse vídeo é que quando eu estava na graduação eu já me interessava bastante, eu já pensava em fazer alguma coisa fora do país, seja um mestrado, um doutorado, algo do tipo, mas eu sempre esbarrava, quando eu procurava um vídeo sobre, né, sobre brasileiros fazendo isso, eu sempre esbarrava em 2 tipos de vídeo, né. O primeiro tipo de vídeo era quem vinha só para fazer um intercâmbio, uma coisa do tipo, uma coisa de 6 meses, voltava para o Brasil, que não era exatamente o que eu queria, ou pessoas que, não sei, conseguiram vagas em Harvard, MIT. E aí conseguiram um prêmio, uma bolsa completa ou que fizeram uma campanha de arrecadação para pagar o estudo em Harvard e MIT. É uma coisa, assim, muito muito da hora, incrível, né, mas, tipo, um pouco fora da realidade, né. Eu queria uma coisa um pouco mais pé no chão. E eu não encontrava muito, sabe, não sei se hoje já existe, mas, na época eu não encontrava muito. Então eu decidi fazer esse vídeo sobre isso. Na primeira parte eu vou contar sobre esse processo, como é que foi, e na segunda, vai ser um pouco mais técnica, eu só vou te contar, os documentos que eu precisei. Se você já estiver pensando, já estiver preparando a aplicação, eu vou te contar todos os documentos que eu precisei. Se você quiser pular e ver só essa parte, eu vou deixar aqui a opção de pular, né, marcada no time. Mas bom, vamos lá. Como que foi que eu cheguei até aqui? Para contar isso, eu vou começar contando, tipo, sobre meu período de graduação, né. Eu sou formado em engenharia civil pela UFC, Federal do Ceará, e eu sempre gostei de pesquisa no geral, desde o ensino médio, mas quando eu entrei na faculdade, participei de alguma coisinha ou outra no começo, iniciação científica, mas foi só ali pro meio do meio para o final que eu comecei a pensar, a querer procurar pesquisa com mais intensidade, né, falar assim: "Não, pô, eu preciso fazer isso agora, eu quero fazer uma coisa mais séria e eu quero tentar, ver se eu sigo para o mestrado e para o doutorado", né. E aí, eh eu dei uma procurada no corpo de professores lá da UFC, encontrei um professor bem conceituado, assim, na área de que eu queria, que era a área de recursos hídricos, né, que foi o professor Irã, por sinal, abraço professor Irã. E, cara, eu só fui lá, bati na porta dele e falei: "Pô, eu queria fazer pesquisa com você, como que eu faço?". Ele foi muito le ele foi muito legal comigo, né, aceitou, a gente começou a fazer pesquisa junto, iniciação científica mesmo, pesquisa, assim, de nível de graduação, nada extraordinário. Eh E a gente foi conversando, eu fui pedindo conselhos, eu falei que eu tinha vontade de fazer alguma coisa fora, talvez um mestrado, talvez um doutorado, e eu fui pedindo conselhos. E e fui pesquisando também, né. E aí ele me disse que existia a possibilidade de fazer mestrado fora, mas que o doutorado normalmente era mais fácil, porque você fazia o mestrado, fazia suas publicações, e você tinha mais tempo para preparar, se preparar para aplicar para um doutorado, né, já que durante a graduação você acaba tendo pouco tempo, porque você precisa fazer estágio, TCC, cadeira, tudo, matéria, tudo ao mesmo tempo, né. E então ele falou isso, falou que era mais fácil fazer um doutorado fora, até porque as bolsas do CNPq, as bolsas brasileiras normalmente, eles alocam mais bolsas para quem vai fazer doutorado fora do que mestrado, né. Então, você teria que tentar conseguir uma bolsa da própria universidade fora, né, tipo assim, se você for, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você teria que conseguir uma bolsa da própria instituição americana, senão você ia ter que pagar, né, uma quantia milionária. Você direto vê, tipo assim, não direto, mas às vezes você vê um aluno, um brasileiro que passou no MIT, em Harvard, e aí uma campanha de arrecadação porque a anuidade é $100.000, né, absurdo o preço das universidades. E bem, pesquisando, eu fui vendo que era verdade, realmente as bolsas são mais alocadas para mestrado, é um pouco mais difícil você conseguir uma bolsa, eh, da própria universidade, porque você tá longe, e eu fui achando que isso era, assim, meio que 100% verdade, eh, e você vai ver aqui ao longo desse vídeo que não é exatamente assim, não é tão difícil quanto às vezes parece, né. E bom, basicamente é isso, a maioria das pessoas que seguem que vão fazer pesquisa fora, que fazem o mestrado, doutorado, elas vão para o doutorado. É muito comum, tipo assim, é o caminho mais comum que você vai ver,
eh, é alguém fazendo a graduação no Brasil, mestrado no Brasil e aí o doutorado fora. E eu tomei aquilo ali meio que com uma certeza, né, eu falei: "Pô, eu não vou então aplicar para um mestrado fora, porque eu não sou eles vão querer o pessoal de lá, né, eu não sou americano, eles vão querer talvez pegar o pessoal de lá, eh, eu não tenho eu não vai ser difícil conseguir uma bolsa brasileira, porque são poucas de mestrado". Então eu fiquei nessa de tipo: "Pô, não vou nem tentar porque eu tenho medo de falhar", né. Eh, Aí nisso eu comecei a fazer o processo seletivo da UFC, mestrado na UFC, e acabei passando, né. E aí eu estava tomando quase como certo que eu ia terminar o TCC minha graduação e eu ia fazer o mestrado no Brasil e o doutorado fora. Até que, um dia, um professor daqui de Auburn, né, ele foi até até a UFC para dar um workshop sobre um software de engenharia, sobre um método de engenharia, especificamente em recursos hídricos. E ele foi dar esse workshop de uma semana. Quando ele estava lá, antes, na verdade, até antes de chegar lá, eh, aparentemente ele já estava procurando um estudante de mestrado que falasse inglês e que tivesse se formando ou tivesse formado e quisesse ir para lá, pra fazer o mestrado e ao mesmo tempo trabalhar, né, para a universidade. Como eu falei, eu sou assistente de pesquisa e de ensino. E bem, eh, ele foi lá dar esse workshop, ele falou com o meu orientador e estava procurando um aluno de mestrado. O meu orientador, me ligou, falou: "Ó, Luiz, sobre aquilo que a gente estava conversando, surgiu uma oportunidade, será que você quer conversar com ele? Você tem interesse?" Eu falei: "Opa, interessante, né." A oportunidade de estudar e trabalhar, né, para pagar minhas contas ia ser bem legal. E trabalhar com pesquisa, né, que tipo, é o que eu queria fazer. E aí eu fui para esse workshop, conheci o professor, que é o Dr. V, o professor Góes, que hoje é meu orientador. eh e conversando, ele foi me explicando como é que funcionava, né, que quando você trabalha para a universidade, a partir de tantas horas, o seu tuition, que é basicamente o que você precisa pagar, as taxas da universidade, né, que são essas taxas milionárias, o seu tuition é praticamente todo coberto, né, quando você trabalha a partir de certa quantidade de horas. Então você paga uma porcentagem muito pequena do seu tuition, assim, muito mais realista, né, porque eu achava isso, eu achava que se eu fosse fazer o mestrado, eu ia ter que pagar tipo $50.000 no ano, que é, pô, possível, né. E além disso, além dos seus tuitions ficarem quase zerados, você ainda recebe um salário, né, você recebe um salário, você recebe pelas horas que você trabalha. Eh, e aí tem 2 tipos de cargo normalmente, né, para quem vem como estudante de graduação, que é o Research Assistant e o Teaching Assistant. Você é Research Assistant, você é pesquisador, né, você faz pesquisa para a universidade, e no outro você ajuda a dar aula, né. E você muitas vezes dá aula, algumas vezes na semana, junto com o professor que é seu orientador, né. Essas 2 coisas, elas cobrem seus tuitions e, além disso, te dão um salário. Então você não paga para estudar e você ainda recebe e, pô, pelo menos até agora, até o que eu vi, inclusive na minha universidade de Auburn, em outras, é, tipo, bom o suficiente para você se manter, né. Nada luxuoso, mas você se mantém tranquilo, né, você paga um apartamento aqui, uma vida, é uma coisa acessível, sabe, que, tipo, eu não achava que era. Eu achava que mesmo que se eu conseguisse uma bolsa, eu ia precisar de ajuda para me manter, e meus pais iam ter que pagar a minha vida aqui. E cara, não é, muitas vezes essas oportunidades existem e elas não são absurdas de conseguir, né. Eh, eu dei muita sorte de estar no lugar certo na hora certa, de conhecer o meu orientador, e do meu o orientador da UFC ter me recomendado. Mas quando eu cheguei aqui, eu conheci muita gente que chegou até aqui nas mesmas posições que eu tô hoje em dia, da seguinte forma: eles simplesmente começaram a mandar e-mails para professores da área deles, em universidades americanas. Eles só começaram a procurar, eles botaram a cara a tapa, participaram desses processos e conseguiram bolsas da universidade aqui, americana. Coisa que eu achava que era impossível, né, tipo, eu achava que ou você via com bolsa brasileira, ou você tinha que ganhar um prêmio absurdo, de pesquisa para você que pagasse a sua universidade aqui, né. E não, eles só mandaram e-mails para professores só entre aspas, né, mandaram e-mails para professores americanos, botaram a cara a tapa e
e conseguiram essas vagas. E, tipo, cada professor, ele precisa de muitos TAs, né, Teaching Assistants. Tem cadeira que tem 2, 3 Teaching Assistants, cadê quando eu falo cadeira, é matéria, tá? Tem matéria que tem professor que ministra mais de uma matéria por semestre. Cargos de Research Assistant também são bem comuns. Então, normalmente assusta, né, quando você vê a tuition da faculdade americana, da universidade americana, inclusive para mestrado e doutorado, assusta. Mas essas vagas, esses empregos que cobrem seus tuitions, eles são muito mais comuns do que eles podem parecer, né? E eu quase perdi essa oportunidade, essa experiência de fazer o mestrado fora, porque eu achei que era uma coisa inalcançável, porque eu nem tentei, né? Como eu falei até agora, tipo, eu desisti de tentar uma vaga em universidade fora, porque eu achei que eu não era capaz, né? Eu acabei dando sorte de estar no lugar certo, na hora certa, mas eu poderia ter perdido essa oportunidade só porque eu nem tentei, né? Então, é mais acessível do que parece, tá? Você que acha ah, não, meu currículo não dá, ou coisa do tipo, cara, tenta. Sério. Só tenta. Você vai, você pode se surpreender em como, com um pouquinho tipo, de esforço e um pouquinho de sorte também, você pode chegar numa vaga que você achava que era um pouco fora da realidade, né? Bom, é mais ou menos isso que eu queria falar sobre a oportunidade, sobre o meu processo, né? Agora falando um pouquinho sobre a parte mais técnica, que é o que eu precisei para vir para cá, porque esse professor conversou comigo, né? Meu orientador me recomendou, então eu já tava aqui meio que não certo, mas tipo assim, eu já tava tendo essa vaga oferecida, né? Mas mesmo assim eu precisei passar pelo processo da universidade. Você precisa passar pela banca da universidade, você precisa ter os seus documentos aprovados. E eu vou falar mais ou menos aqui, pelo menos para minha universidade, o que foi que eu precisei. Eu precisei de nota no TOEFL ou no IELTS, né? Qualquer proficiência em inglês é conhecida. Precisei de uma nota relativamente alta no speaking. A nota geral não era muito alta que você precisa, mas como eu vim para ser teaching assistant, para dar aula, a nota do speaking precisava ser bem alta, né? Porque você vai ministrar aula em inglês. Precisei de 3 cartas de recomendação, tá? 3 cartas de recomendação. As cartas que eu peguei foram com ou professores que eu fiz pesquisa com iniciação científica, e eu também peguei com meu chefe, porque eu estagiei na KGS, né, que era a empresa de água do estado do Ceará. Eu estagiei então eu peguei essa carta de recomendação com meu chefe. Tem a ver com recursos hídricos, né, que é o programa que eu faço. É, Precisei de carta de recomendação, precisei mandar meu histórico escolar. Eles dizem que tem uma nota mínima, um GPA mínimo, que é uma média mínima, mas quando você é estrangeiro, eles meio que não olham tanto para isso, porque eles sabem que a média funciona de forma diferente, né? Porque a média aqui nos Estados Unidos, ela vai de 0 a 4, e lá no Brasil vai de 0 a 10. Mas, tecnicamente o GPA mínimo acho que é 3, que eu acho que é 8, que dá um 8 na, na nota no Brasil. Mas quando você é estrangeiro, eles não olham tanto assim para isso. Eles olham mais para o seu currículo, se você pagou matérias que tem a ver com o programa que você quer cursar. Por exemplo, o programa que eu vim cursar aqui é um mestrado em recursos hídricos. Então eles olham se você tem o mínimo de matérias que tenham a ver com esse programa. No meu caso, hidrologia, mecânica dos fluidos, eh, barragens, água subterrânea, esse tipo de matéria. Então eles olham mais para isso do que para o escopo geral, do que a sua média geral da universidade. Então não se preocupe, né? Precisei fazer uma coisa que eles chamam de cover letter, que é a carta de intenções, né? Que é uma coisa mais pessoal, né? Não é só o seu currículo. É uma carta mais pessoal sobre você, por que que você está seguindo por esse caminho, né? E, e também precisei mandar meu currículo, né? Um currículo acadêmico. Foi basicamente isso. Mas eu diria que o mais importante de tudo é antes de você passar por esse processo seletivo, é você ter algum professor no corpo acadêmico que esteja interessado em te orientar. Porque aqui funciona desse jeito. Não é que nem o Brasil, que você entra primeiro no programa e depois você encontra o orientador, né? Você passa no programa e depois você entra no orientador. E você encontra o orientador. Aqui é meio que o contrário, né? Você primeiro encontra um orientador, normalmente, e aí você entra no programa.
Então eu recomendaria isso, né, antes de você preparar uma aplicação, alguma coisa do tipo, eu tentaria achar um orientador, né, e, alguém que você tem interesse de fazer pesquisa com. Eh E basicamente é isso. Eu espero que esse vídeo aqui ajude alguém. Eu tinha muitas dúvidas sobre isso. Quando eu estava na graduação, eu achava que era impossível chegar nessas vagas da própria universidade, né? Por exemplo, ter uma bolsa da própria universidade americana, receber, a trabalhar para a própria universidade americana. Eu achei que quando você vinha de fora você precisava se bancar ou que era por uma bolsa brasileira. Então, eu espero que esse vídeo tenha, né, elucidado sobre isso e mostrado que, cara, é muito mais possível do que parece, né? Eu conheço muita gente, agora eu conheço muita gente que veio desse jeito, inclusive do jeito que eu vim. E, cara, é possível, né? Qualquer dúvida aí, é só perguntar. É, e é isso aí.